Olá, a paz de Cristo. Meu nome é Cristina, bem-vindos ao canal Não Mais Eu, Mas Cristo Vive em Mim. E hoje eu quero falar sobre o meu testemunho, de como Deus começou a atuar na minha vida, como Deus começou a transformar a minha vida. Bom, a minha vida cristã nunca foi assim, como eu falei no vídeo anterior aqui da abertura, nunca foi uma vida muito próxima a Jesus, né? Foi muito superficial. Eu mais pedia do que realmente cedia, né, para fazer alguma coisa para Deus. Sempre fui grata pela minha vida, pelo trabalho, por tudo que eu sempre tive na minha vida, mas relacionamento zero com Jesus, né? Era mais como uma filha rebelde que queria as coisas de Deus, as bênçãos, mas não queria o abençoador. Essa era a verdade. Então foi bem dessa maneira. Eu era muito pessoa muito egoísta, teimosa, ainda sou teimosa, né, mas era muito egoísta, muito orgulhosa e rebelde mesmo com Jesus, né, em vários sentidos, que mais para frente, talvez em outro momento, em outro vídeo, eu posso falar um pouco mais daquilo que eu fazia na minha vida e que hoje eu abdiquei e agora vivo uma vida diferente. Mas desses comportamentos que eu tive, desse afastamento com Deus, acabou resultando que eu abri portas, né, portas para o mal entrar na vida da minha família. Então, como eu não tinha um relacionamento muito próximo a Jesus, quando você não tem um relacionamento ali firme com Deus, coisas ruins acontecem na sua vida, acontece com seu marido, com a sua família, casamentos são destruídos, famílias são destruídas, crianças são atacadas, justamente porque você não está caminhando com Jesus. E eu era uma dessas pessoas. Então, o meu filho, ele foi fortemente atacado durante um tempo. Meu filho, o Arthur, ele foi uma maneira muito intensa, muito dolorida. Meu filho, ele via, ele ouvia, ele falava com demônios. Era uma coisa muito esquisita para mim, muito ruim. Isso começou quando ele tinha mais ou menos 7 anos de idade, mas não se intensificou tanto. Mas quando foi em 2019, a coisa piorou muito, mas muito mesmo. Ao ponto dele não conseguir mais dormir. E piorou mais ainda porque que acontece? Eu, perdida, não sabia muito o que fazer, procurava ajuda de todos os jeitos, mas não era o suficiente. E permitia que meu filho continuasse jogando, né? E um dos jogos que se intensificou muito. Por isso que eu falo, pais, né? Por favor, se atentem com os jogos dos seus filhos, quando eles são crianças ali, adolescentes, tome muito cuidado. Se seu filho é muito sensível, se seu filho já tem alguma coisa assim nele que possa ser facilmente atormentada por qualquer ser maligno, preste atenção, não deixe que ele fique jogando jogos pesados, entendeu? Que possa prejudicar e abrir abertura para o inimigo entrar de vez e destruir a vida do seu filho. E meu filho jogou um jogo muito pesado. Ele, na época que ele tinha 9 anos de idade, aquilo foi um estupim, porque parece que as coisas fixaram mais na mente dele. Aí eu levei ele no médico, ele foi em psiquiatra, psicólogo, comecei a tratar, né? Porque a gente busca médico, a gente busca ajuda psiquiatra, né? A ciência está aí para isso, Deus fez a ciência para isso e eu corri atrás disso, né? Então ele passou a tomar remédios controlados. E quando ele começou a tomar remédios controlados, ele ficava cansado. Pensa, uma criança de 9 anos de idade tomando remédio controlado, que um adulto tem que tomar, né? Era um medicamento bem pesado, ele ficava sonolento, não estava direito, praticamente dopado, até aquilo se acostumar na vida dele, era uma dificuldade absurda. E aí eu pensei, Senhor, eu preciso da sua ajuda. E foi aí que eu fui buscar a Deus, né? Deus, eu confio no Senhor, o Senhor é o dom da ciência, mas a parte espiritual eu estou muito falha. Por onde começar, Senhor? Aí comecei do meu jeito, né? Eu conversando com Deus, pedindo ajuda para Ele, mas eu fiz do meu jeito, ou seja, eu saí procurando lugares, né? Igrejas, centros espíritas, eu fui atirando para tudo quanto é lugar, até achar um local que pudesse realmente tirar aquilo do meu filho, né? Porque eu não aceitava, eu queria que tirasse. Então, eu comecei a procurar um centro espírita, mas não estava resolvendo, e aí fui vendo algumas indicações, uma amiga minha me apontou para um centro espírita que realmente iria tirá-lo, e quando eu cheguei lá, comecei o tratamento com o preto velho, que até então no começo parecia que estava até melhorando, mas depois não,
tava, tinha os altos e baixos, enfim. E teve um exato momento que estava lá uma batalha, né? Meu filho resistindo, meu filho não querendo estar naquele lugar, e ele tentando, parecendo que queria incorporar até, né? Até que o espírito falou para mim, o caboclo lá, preto velho, falou assim, caboclo não, preto velho, falou assim, desenfia, que é a linguagem dele, né? Ele tá falando para mim que você tem que estudar as escrituras. Eu falei, ele quem? Quem tá falando com você? Quem tá falando com o senhor? Ele, o criador. Ele falou, eu não queria falar isso para você não, mas eu estou sendo obrigado. Ele tá mandando dizer para você que você tem que estudar as escrituras. Aquilo foi tremendo para mim. Aquilo foi, né? Nossa, começou a cair as escaminhas dos meus olhos. Eu falei, quê? É isso? É isso? Mas agora, agradeci, né? Esperei a sessão terminar, agradeci a mãe de santo, peguei meu filho e vim embora. Expliquei para meu marido o que tinha acontecido. Meu marido não gostava muito de centro espírita, nunca gostou, na verdade, mas eu obrigava ele comigo porque eu achava que lá iria ter a solução, né? Então, uma mãe desesperada, a gente obriga todo mundo a participar. Filho, pai, mãe, papagaio, todo mundo. Bora participar porque eu quero a cura do meu filho. Então, meu marido ia comigo, ficava numa sala com a minha filha, esperando a sessão acabar, e tinha um tratamento lá com meu filho e outras pessoas, né, que tinham lá, que também estavam com problemas, enfim. Voltei para casa e aí começou o dilema. E eu perguntando para o meu marido, e a pergunta que nós nos fizemos, né? Quem poderia nos ajudar? E aí veio a pandemia, Covid. Então, foi bem difícil. Eu peguei Covid, eu fiquei internada durante um tempo, foi muito ruim. E eu achava até que eu iria morrer. Tudo bem, foi assim, 25% do meu pulmão, mas era uma doença que estava realmente matando. Eu perdi amigos. Foi bem difícil, foi uma coisa muito ruim. Perdi um familiar para o Covid, então era uma batalha intensa. Aí eu clamava ao Senhor, né? Pedia para todos os santos na época ajuda por causa da minha família que precisava de mim e eu internada. Fiquei internada durante uns 3 ou 4 dias. Voltei para casa, fiquei isolada 15 dias e durante esse tempo Deus sustentou ali até que eu ficasse boa para começar justamente a batalha. Até com uma amiga minha que mora aqui no prédio, maravilhosa, ela me indicou o irmão dela, né? A Rosana, é incrível, tremenda ela. Ela falou para mim, Cris, vou falar com meu irmão e eu acho que ele vai poder te ajudar, porque ele nos ensina a palavra, ele está sempre falando, explicando a palavra de Deus para minha família, então eu acredito que ele possa te ajudar. Expliquei para ela o que estava acontecendo e ela me ajudou. Falou com o irmão, ele topou e veio ajudar uma família em plena pandemia, risco de pegar Covid, mas Deus, quando ele toma conta, Deus, quando ele usa as pessoas, Deus, quando ele quer agir, ele tira o medo das pessoas, ele encoraja, ele fala, vai lá, ajuda aquela filha, vai lá, ajuda aquela pessoa, faz que eu vou te sustentar e vai dar tudo certo. E assim foi feito. Aí eu conheci o Leandro e a Ruth, que é um casal maravilhoso. Eles até participaram do meu batismo, tremendos amigos, irmãos queridos que eu guardo até hoje. E eles começaram a ensinar a palavra de Deus para mim e para o meu marido. No começo foi tenso, porque a gente relutava com algumas coisas, porque a gente queria bater de frente até com a Bíblia, de alguns pontos. Como assim? Mas não faz sentido para mim. Não, mas é sério isso? Tem certeza disso? A palavra de Deus está explicando, tá clara, né, Cristina? Né? Abre os ouvidos, presta atenção. E aos poucos as escamas foram caindo, a gente foi sentindo muito confronto entre nós, então eu e meu marido, nós percebemos que nós éramos o problema, que nós estávamos é, abrindo portas, abrimos portas para o mal entrar na nossa família. Meu marido, workaholic, sempre foi um homem muito trabalhador, mas muito focado no trabalho, então ele praticamente tinha a empresa dele, tinha um restaurante da família que ele tinha que cuidar, os compromissos que ele tinha que honrar ali materialmente, sustentar nossa família, então ele tinha um foco muito forte no trabalho. Eu também era uma pessoa muito workaholic, trabalhava e o que eu ganhava estava preocupada a gente passear, se divertir, comprar brinquedos para os meus filhos, mas não ter uma presença muito forte ali como pai e mãe, né? A gente sempre trabalhou muito, meu marido, e a babá aqui na minha casa, praticamente uma época tinham 2 babás, e até levei uma bronca de médico porque eu não cuidava direito do meu filho, quem levava era a babá. Então, olha só, o nível de. Era a mãe, aquela mãe que, nas redes sociais eu sou a mãe perfeita, mostrando ali meus filhos, cuidando, mas depois eu brincava com eles um pouquinho, mas queria ver outras coisas.
era assim. Eu acho que tem muitos pais que agem assim hoje em dia, né. Isso foi há muito tempo atrás, os meus filhos têm, já são adolescentes, estão maiores, né, mas lá atrás, quando eu era criança, então é tablet, é jogos, vai fazendo aí, porque eu quero fazer outras coisas aqui. Foi uma falha absurda. Pais, tomem conta dos seus filhos, cuidem dos seus filhos, não deixem que o mal entre na vida deles, não entre na vida da família de vocês, protejam-os, que essa é a nossa obrigação, nós seremos cobrados fortemente por Jesus, por conta dessas crianças, porque a gente não toma conta direito, e é pesado. E Deus, Ele vai nos cobrar, Ele vai nos chamar atenção, então preste atenção. Então, continuando aqui. Aí, começamos a estudar a palavra, a gente viu algumas melhoras, e foi indo. Meu filho continuou tomando medicamento, porque ele não parou, né, porque a gente fez um tratamento durante bastante tempo ali. E só que quando foi em abril de 2021, praticamente um ano ali de aprendizado, eu encontrei na internet pastores maravilhosos, falando da palavra do Senhor. Eu comecei a aprender na internet e fui pedindo a Deus conhecimento, pedindo ao Senhor: Senhor, mostra uma igreja que eu possa frequentar. Deus me mostrou, eu fui, comecei a frequentar a igreja. E quando foi em abril de 2021, uh, foi bem pesado para mim, porque a gente estava em tratamento, em processo, estudando. Eu abri mão de muitas coisas, eu abri mão de amizade, eu abri mão de objetos, de crenças. Minha mãe falava: você está maluca? Como é que você vai fazer isso? Eu falei: estou fazendo, mãe, porque é a vontade do Senhor. Eu fui me desfazendo de objetos, de coisas. Eu perguntava para Deus: o que eu tenho que fazer, Senhor? Faz isso, faz aquilo outro. E Ele foi mostrando para mim os caminhos que eu tenho que fazer. Eu fui cortando o mal na minha vida, medos, anseios, preocupações, tudo ele foi tirando, tudo ele foi mostrando e foi limpando, foi fazendo uma faxina na minha vida, desde objetos, comportamentos, atitudes, pensamentos, tudo ele foi transformando. E aí, quando foi em abril de 2021, meu filho fez uma carta. Meu filho fez uma carta, é que eu tenho essa carta guardada até hoje, dizendo para minha mãe: eu não suporto mais. Eu não quero mais, mãe, viver, porque eu não aguento mais, mãe. Ouvir vozes, ver os demônios, falar com eles. É uma perturbação diária, mãe. Está insustentável para mim. Meu filho estava com 11 anos de idade, foi 2021, e aquilo para mim foi um choque absurdo. Eu falei: Senhor, o que eu estou fazendo nada de errado, Deus? O que ainda falta te entregar, Senhor, que eu não entreguei? Foi muito duro para mim. Eu vi aquela carta, ouvir da boca dele, foi horrível. E ele tentou contra a vida dele 2 vezes. Passei a colocar meu filho dormindo na minha cama, esconder tudo, faca, tudo. Era um estresse. Ainda bem que eu estava trabalhando de home office em casa. Tanto que ele teve até um ataque uma vez. Eu estava em reunião de trabalho, ele teve um ataque. Eu tive que largar a reunião, eu tive que largar tudo. E eu falava para minha gestora que eu não aguentava mais. A minha antiga gestora. E hoje eu não tô mais parte, não faço mais parte dessa empresa, mas depois eu conto para vocês. Mas e aí ela falou para mim para eu poder descansar com meu filho, pedir licença, né, para poder cuidar do meu filho. Mas eu pensava comigo: Senhor, vou pedir licença, vou ficar afastada, mas a cabeça fica pior ainda. Eu não posso deixar o meu trabalho também assim. Me ajuda, pai, me ampara no trabalho, me ampara aqui com meu filho, como é que eu vou fazer? E na época eu estava passando a novela Gênesis, que eu estava assistindo com meu marido. E nesses estudos da palavra de Deus, junto com uma cena e uma passagem bíblica que eu vi, quando Deus pediu a Abraão o sacrifício que ele tinha que fazer, o sacrifício seria o filho dele. Aquilo para mim foi um corte no meu coração, né? Falei: caramba, por que ele vai ter que entregar o filho dele? Como assim? O que acontece nessa história? Eu fui me aprofundar a entender por quê. Eu pesquisando um pouco sobre essa passagem do sacrifício que Deus pediu sobre o filho de Abraão, Isaac. Quando Abraão teve o filho dele, ele estava já de idade. Então ele era uma riqueza que ele queria, era o filho da promessa que Deus deu para ele, né? Então eu entendi no meu entendimento que havia uma idolatria
naquele rapaz, naquela criança, adolescente, que praticamente Abraão começou a caminhar por outros caminhos, continuando, sendo abençoado por Deus, continuando, mas era um amor tão grande que subiu o nível, né? Deus desceu um pouquinho, o menino subiu. Então Deus, ele pegou e falou: ó, eu quero o menino, né? Leva para tal lugar que ele está explicando. Depois você dá uma olhadinha em Gênesis, procura essa passagem que pode de cabeça, não estou lembrando. E quando ele chegou, ele levou tudo, o menino preparou o sacrifício, né? Até o Isaac perguntou: pai, mas eu não estou vendo aqui o cordeiro, né? Quem é que. Cadê? Deus vai providenciar? E Abraão respondeu: sim, Deus vai providenciar. Mas Abraão sabia que era o filho. E no momento que ele entregou, acredito que no momento que Abraão iria sacrificar o filho, nesse momento teve uma parte que eu compreendi muito bem, que quando ele ia matar o filho dele, sacrificar o filho dele, acredito que Abraão tenha pensado: Deus é tão poderoso, é tão maravilhoso, que ele vai ressuscitar esse menino. Deus vai ressuscitar, então eu vou obedecer ao que Deus está me pedindo, e e ele vai voltar à vida. E só que quando ele foi sacrificar, o que acontece? Aparece um anjo dizendo: não faça, Abraão, aqui está o cordeiro, não precisa, já está provado que seu amor por Deus está maior do que o seu filho. E eu pensei comigo: Deus, eu tenho que sacrificar meu filho? É isso? Não, Cristina. Eu tive que deixar, eu compreendi que eu tive que deixar, descansar no Senhor, deixando meu filho aos cuidados de Jesus. Aos cuidados de Jesus. Então, como eu tenho um casal de filhos, na época eu pensei: Senhor, não é o inimigo que vai matar o meu filho. Não é Satanás que vai matar o meu filho. Ele não tem poder para isso, Pai. Ele pode induzir meu filho a matar, mas ele não vai conseguir, porque o Senhor está na frente. Então, Senhor, Deus, o Senhor é o dono da vida. O Senhor, Jesus, o Senhor venceu a morte. O Senhor pode levar meu filho. Eu vou ficar feliz só com a minha filha Beatriz. Pode levar, porque eu sei que no reino do Senhor eu vou encontrar o meu filho. Eu sei que no reino do Senhor eu vou encontrar o meu filho. Não importa quando, não importa quando, mas eu sei que eu vou encontrá-lo. Pode levar, Jesus. E aí eu busquei descansar, busquei passagens na Bíblia que eu pudesse descansar no Senhor. Gálatas. Eu procurei fortemente ali, sabe? A armadura de Deus, Efésios. Eu gosto demais de Efésios. Então, busquei o Senhor ali, a armadura de Deus, comecei a proteger, a clamar o Senhor. E nesse momento, Deus mostrou para meu marido sobre Marcos, né? Marcos 9, né? E começamos a ler, e ali está falando também uma outra passagem onde os apóstolos não conseguiram tirar o demônio do filho de um homem, de um rapaz lá, de um senhor, e quando eles foram questionar a Jesus, perguntaram a Jesus: por que a gente não consegue? Por que a gente não conseguiu? Aí Jesus falou: essa casta tem que ser com jejum e oração, e passamos a jejuar em função da nossa família, em função da nossa renúncia, em função de dizer não aos nossos pecados, não ao nosso comportamento, cravar nossa carne na cruz. E ali começamos a orar ao Senhor, e eu fui descansando cada vez mais. Eu parei de guardar facas, eu parei de dormir com meu filho na minha cama, eu parei de deixar ele sozinho no quarto. Mas eu sabia que a qualquer momento Jesus iria levá-lo, não Satanás. O inimigo não, mas Jesus iria levá-lo. E eu aceitei. Eu fui tocando minha vida, trabalhando, buscando o Senhor, crendo no Senhor. Se passaram 4 meses. 4 meses. Então, quando foi em agosto de 2021, né, dessa batalha, meu filho começou a demonstrar que não estava mais ouvindo, que não estava mais falando, que não estava mais sentindo. E ele falou: mamãe, eu estou melhor, mamãe. E eu não quero mais tomar um remédio, eu não estou vendo mais, eu não estou ouvindo mais, eu não estou sentindo mais. Mamãe, eu não quero mais tomar remédio, mamãe. Eu falei: Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Ajoelhei, dobrei meu joelho. Clamei ao Senhor, de misericórdia. Louvei ao Senhor, falei: Senhor, eu não sou digna, Pai. Da sua ajuda, eu não sou digna, Senhor Jesus. De tudo que o Senhor tem feito na minha vida. E isso que eu estou vendo no meu filho é tremendo. E eu falei: filho, vamos ao psiquiatra, vamos ao médico, porque precisamos do aval do psiquiatra.
precisamos do aval da doutora, né, que estava cuidando do meu filho na época, psicóloga, tudo, precisamos conversar com eles, que seja da vontade de Deus, e que Deus conduza esses profissionais para dizer aquilo que Ele quer que seja feito. E fomos. Quando chegou na consulta, a psiquiatra analisou meu filho, olhou, falou para ele: Arthur, você está muito bem, não parece, mas aquele menino que estava sofrendo um tempo atrás, quase um ano tomando medicamentos controlados, eu vou te dar alta. Deu alta de imediato pro meu filho. Foi assim muito forte. Aquilo para mim foi outro soco assim para mim. Tipo, presta atenção que eu tô agindo. Não soco de Deus assim, mas foi um puxão de orelha, mostrar dele ali que Deus é amor, Deus é amabilidade, mas mais uma vez Deus tirando escamas, né? E, e aquilo foi tremendo. Ela tirou de imediato. Eu falei, mas doutora, não tem que fazer um desmame? Ele tá ótimo. Ele tá ótimo, não precisa. Bah. E eu contei o que aconteceu. Ela falou, tem um pouco de tudo aqui, tem um pouco de Deus, tem a ciência. Então e aí continuamos. Aí eu vi que realmente era eu. Eu vi que realmente era eu o problema. Era meu marido, era o nosso comportamento, nossas atitudes. Eu falei, Senhor, obrigada, Pai. Obrigada, Deus, por nos mostrar e continuamos nossa caminhada com o Senhor. Eu decidi me batizar. Eu decidi mudar minha vida. Eu decidi que o Espírito Santo atuasse na minha vida. E de lá pra cá Deus tem atuado e meu filho, graças a Deus, nunca mais foi atacado. Já é um adolescente maravilhoso, lindo, perfeito, alto, tá, 1,80 m de altura. E ele tá assim, lindo, incrível. Ainda vou colocar aqui a foto dele. Tipo, se ele participa do testemunho, porque adolescente não quer participar das conversas, né, de adulto, assim. Mas ele tá maravilhoso, gente. Eu tô muito feliz com a agir do Senhor e que esse vídeo possa tocar pessoas. Se você se sentir tocado, se você está na mesma situação, se você conhece pessoas que estão nessa situação, compartilha, compartilha. Porque Deus vai atuar na vida dela também. Assim que ela decidir entregar a vida dela para Jesus, assim que ela entregar a família dela, tudo que ela tem para Jesus, assim que ela decidir mudar de vida e Jesus vai começar a atuar, vai ser uma transformação incrível. Acredite, creia em Jesus que Ele pode fazer a transformação e assim você vai não ser mais você, vai ser Cristo em você. Você vai se esvaziar e Jesus vai preencher tudo na sua vida. Um forte abraço a todos. Que a paz do Senhor permaneça na vida de vocês.